Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Nesta série de 3 vídeos, nós vamos ver se Jesus Cristo é um mito copiado de deuses e profetas mais antigos do que ele. Por que isso? Porque nós temos alguns ateus que cismam em usar esta tese de que Jesus não é um personagem histórico, mas sim um mito copiado de deuses ou profetas mais antigos. Por exemplo, Krishna, uma das divindades mais cultuadas na Índia, teria tido as mesmas situações em sua vida, muito parecidas, situações muito semelhantes às de Cristo. Como Krishna é o 8º avatar do deus Vishnu e é muito mais antigo do que o próprio Jesus Cristo, muitos ateus defendem que Jesus Cristo é uma cópia de Krishna. Mas será que a vida de Krishna é tão parecida com a vida de Jesus a ponto de certos ateus defenderem tal tese e esvaziar a historicidade da vida de Jesus? Sim, porque historicamente falando, Jesus é tão histórico quanto o imperador romano Nero. As fontes históricas, os documentos da época, as outras fontes historiográficas que não são somente a Bíblia, existem outros historiadores que registram a existência deste personagem histórico, Jesus Cristo, e a certeza moral da historiografia que conclui com muita segurança diante de todas essas fontes que Jesus é um personagem histórico, realmente existiu e que sua vida, inclusive, está relatada nos 4 evangelhos canônicos contidos na Bíblia cristã, o que conclui que sim, Jesus é um personagem histórico e não um mito como os deuses de religiões antigas. O que acontece é que a ressurreição de Cristo transformou os acovardados discípulos em corajosos pregadores da Boa Nova, que espalharam o Evangelho de Jesus Cristo para todos os 4 cantos do planeta. Quando o Evangelho chegou na Pérsia, tentaram misturar ou houve contaminação da vida de Jesus com a vida de Krishna, que já era uma divindade cultuada desde os tempos antigos na Índia. Da mesma forma, aconteceu quando o Evangelho chegou ao Egito. Houve uma mistura, um sincretismo de fatos da vida de Jesus aos fatos da vida do deus Horus, que era um mito, uma divindade cultuada no Egito Antigo. E também aconteceu com Zoroastro em relação à Pérsia Antiga. Quando o Evangelho foi proclamado, depois de Jesus já ter subido aos céus, quando o Evangelho foi proclamado na Pérsia, o povo misturou os traços da vida de Jesus com a vida de Zoroastro. E assim aconteceu esta confusão. Mas se observarmos os registros históricos e os documentos, inclusive da religião, no caso do hinduísmo, no caso de Krishna, do zoroastrismo, no caso de Zoroastro na Pérsia Antiga, e da mitologia egípcia, observando a vida do mito do deus Horus no Egito Antigo, verificamos que não existe essa cópia. Na verdade, houve uma mistura dos fatos da vida de Jesus com estes personagens depois, na era cristã, quando o Evangelho foi anunciado nesses locais. Vamos agora ver se realmente Jesus é uma cópia da vida do deus Horus da mitologia egípcia antiga. Ele está dublado por nós e o link do vídeo original em inglês está na descrição. Jesus foi baseado no deus egípcio Horus? Vários estudiosos afirmam que ele nunca existiu,
que ele foi apenas uma cópia do deus Horus. Eles afirmam que há vários aspectos que provam isso. Horus ter nascido da Virgem Ísis em 25 de dezembro em uma caverna. Uma estrela no leste anunciou seu nascimento e ele recebeu a visita de 3 sábios. Ele teve um pai na terra chamado Sebe, que significa José. Ele foi batizado por Anupe, o Batista. Ele tinha 12 discípulos, ele fazia milagres, andar na água, ressuscitou Osíris, por exemplo. Ele fez um sermão na montanha, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Ele foi enterrado por 3 dias e ressuscitou. Ele era chamado de Cristo, o servo de Deus, o caminho, a verdade e a luz. Messias, filho do homem e muitos outros nomes relacionados a Jesus. Está bem claro que a história de Jesus é apenas um mito copiado do deus Horus. Isso poderia ser verdade se essas afirmações sobre Horus fossem de fato verdade. Fato é que a maioria dessas afirmações sem noção é uma mentira, já que não encontramos nada a respeito na literatura egípcia antiga. Primeiramente, a mãe de Horus, Ísis, não era uma virgem, ela era casada com o pai de Horus, Osíris. Ela é mostrada como um falcão pairando sobre um Osíris ereto. Não há motivos para achar que Íris era virgem, a maioria dos egiptologistas não afirmam isso. Uma lenda mostra Ísis tendo relações sexuais com o cadáver de Osíris, e Horus foi concebido dessa forma. Não há motivos para achar que Horus foi concebido por uma virgem. Também não há evidências de que Horus nasceu em uma caverna, e muito menos em uma manjedoura. James Fraser diz que Horus nasceu em um pântano. Não há evidências de uma estrela no leste ou 3 sábios. Lembrando também que os evangelhos não dizem que Jesus recebeu a visita de 3 homens sábios, que uma quantidade não revelada de sábios visitaram Cristo depois do seu nascimento, mas nunca foi dito que eram 3. Sobre a data de 25 de dezembro, ela também não pode ser confirmada. Uma fonte diz que Horus nasceu em novembro, e Plutarque diz que Horus nasceu durante o solstício de inverno. Não há evidências do seu nascimento em 25 de dezembro. Também nunca foi confirmado que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Foi apenas uma data estimada, baseados em cálculos antigos, mas nunca confirmada ou escrita no Novo Testamento. Sebe, ou José, não era pai de Horus. Na verdade, Sebe era um deus, o deus da terra. E não havia nenhuma conexão linguística com o nome José. Algumas fontes dizem que Sebe era o pai de Osíris e não de Horus. Não há nenhum estudioso egípcio que tenha conhecido Anupe, o Batista. Isso foi apenas inventado do nada por estudiosos. Nunca foi dito que Horus tinha 12 discípulos. Lendas dizem que ele tinha 4, outras dizem que ele tinha uma quantidade desconhecida. Horus fazia milagres, mas isso é esperado de qualquer deus. Não há evidências de que ele andou sob a água ou que ele ressuscitou Osíris. Osíris não voltou à vida, ele continuou no submundo como deus da morte. Além disso, não há evidências de que Osíris era chamado com o prefixo El. Isso não está de acordo com a mitologia egípcia. Não há evidência de que Horus fez um sermão na montanha, sem evidência de que ele foi crucificado, muito menos entre 2 ladrões. Não há evidência de que ele foi enterrado e ressuscitou. Ele nunca foi chamado de Cristo, o servo de Deus, o caminho, a verdade e a luz, ou nenhum desses nomes que são associados a Jesus. Estudiosos modernos simplesmente mentiram por falta de habilidade em fazer pesquisas precisas, porque todas essas afirmações sobre Horus simplesmente não existem na mitologia egípcia. Até que esses estudiosos forneçam provas verdadeiras para essas afirmações, não há razão para acreditar neles. Já que esse é o caso, não há evidência de que Jesus foi um mito baseado em Horus. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.